Maria Helena acordou antes do sol nascer, como sempre. O frio da serra penetrava pelos vãos da janela mal ajustada, trazendo consigo aquele cheiro úmido de neblina e terra molhada que ela ainda não havia se acostumado. 41 anos, viúva há 6 meses, sem filhos, sem dinheiro, sem nada além daquela casa velha que ninguém quis. A morte de Roberto não levou apenas o marido. Levou os amigos que sumiram depois do velório, levou a casa onde moravam, que era alugada e ela não conseguiu pagar. Levou qualquer ilusão de que a vida continuaria minimamente parecida com o que era antes. Os parentes dele apareceram como urubus sobre carniça, disputando os poucos móveis que restavam, as ferramentas até as panelas da cozinha. A ela ofereceram piedade barata e a herança que ninguém quis assumir. Uma casa isolada no alto da serra, a 3 horas de estrada de terra da cidade mais próxima. É longe demais, disseram. Frio demais, ninguém fica lá, Maria Helena. Vende por qualquer coisa e aluga um quartinho na cidade. Mas vender para quem, por quanto e com que dinheiro sobreviver até conseguir trabalho? Sem alternativa, ela aceitou. Juntou suas roupas numa mala de papelão, pegou carona com um caminhoneiro que ia na direção da serra e desceu na bifurcação da estrada, de onde seguiu a pé pelos últimos 2 quilômetros de subida. Quando avistou a casa pela primeira vez, o coração apertou. Era maior do que imaginava, mas velha, muito velha. Paredes de taipa desbotadas, janelas empenadas, telhado com telhas quebradas, deixando buracos por onde a chuva certamente entrava. O portão de madeira pendia torto nas dobradiças enferrujadas. O quintal era um matagal de mato alto, e ao redor apenas o silêncio pesado da serra e o vento frio que descia das árvores. Entrou com as mãos tremendo, não só de frio. A porta principal rangeu ao abrir, soltando um gemido comprido que ecoou pela casa vazia. A sala era ampla, mas escura. O assoalho de madeira estava coberto por anos de poeira, e havia marcas no chão onde móveis um dia estiveram. O ar cheirava a mofo, a abandono, a tempo parado. Naquela primeira noite, Maria Helena dormiu vestida, enrolada num cobertor velho que trouxera na mala, deitada no chão da sala, porque não tinha coragem de explorar os quartos no escuro. O vento batia nas janelas com força, fazendo a madeira gemer. O assoalho rangia sozinho, como se alguém caminhasse pelos cômodos vazios. E o silêncio. O silêncio era tão profundo que parecia gritar. Ela pensou em desistir ali mesmo. Pensou em levantar ao amanhecer e ir embora, para qualquer lugar. Mas algo naquela casa a prendia. Uma sensação estranha, como se o lugar guardasse algo que ainda não havia sido revelado. Nos dias seguintes, limpou o que pôde. Varreu a poeira, abriu as janelas para arejar, consertou uma das cadeiras quebradas que encontrou no quartinho dos fundos. Comia pouco. Tinha trazido arroz, feijão e alguns ovos que uma vizinha distante lhe dera de pena. À noite, sentava na varanda de madeira podre e olhava o céu imenso da serra, estrelado como nunca vira na cidade, mas frio, distante, indiferente à sua solidão. Foi na 3ª noite que ela ouviu o som pela primeira vez. Estava deitada no chão da sala, tentando dormir, quando um rangido diferente chamou sua atenção. Não era o vento, não era a madeira se ajustando ao frio. Era um som que vinha de baixo, como se algo estivesse se movendo sob o assoalho. Maria Helena levantou a cabeça, o coração disparado, os olhos fixos na escuridão. O som se repetiu. Um rangido surdo, abafado, vindo de algum ponto próximo aos seus pés. Ela acendeu a lamparina. A casa não tinha energia elétrica e iluminou o chão ao redor. As tábuas eram largas, antigas, algumas soltas nas bordas. Bateu de leve com os nós dos dedos em uma delas. O som ecoou oco, diferente. Bateu em outra, sólido. Voltou à primeira. Oco, novamente. Tem algo aqui embaixo, pensou.
mas não teve coragem de mexer naquela noite. Apagou a lamparina, deitou-se de novo e passou horas acordada, ouvindo o vento e aquele rangido que voltava de tempos em tempos, como se algo ou alguém estivesse tentando chamar sua atenção do outro lado da madeira. O segredo sob a madeira. Na manhã seguinte, Maria Helena acordou com o corpo dolorido e a mente inquieta. O sol ainda não havia nascido completamente, mas ela já estava de pé, olhando fixamente para o assoalho da sala. A tábua que rangera durante a noite parecia comum à luz do dia, apenas uma entre tantas outras gastas pelo tempo. Mas ela sabia que havia algo ali. Esperou o dia clarear por completo. Tomou um café ralo, mastigou um pedaço de pão duro que sobrara, tentou se ocupar varrendo novamente a cozinha, mas a mente não saía daquela tábua. Por volta do meio-dia, quando o sol entrou pelas janelas e iluminou a sala inteira, ela não aguentou mais. Foi até o quartinho dos fundos e pegou uma faca velha de cozinha que encontrara dias antes. Voltou para a sala, ajoelhou-se no chão e começou a forçar a borda da tábua. A madeira estava inchada pela umidade. Resistiu nos primeiros minutos, mas aos poucos começou a ceder. Maria Helena enfiou a lâmina nas frestas, fez pressão e de repente a tábua se soltou com um estalo seco. Debaixo dela, em vez do chão de terra batida que esperava encontrar, havia terra revirada, fresca, escura demais para estar ali há décadas. Maria Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Como poderia haver terra mexida numa casa abandonada por tanto tempo? Quem teria cavado ali? E quando? Com as mãos tremendo, ela começou a cavar. A terra estava úmida, macia, como se alguém a tivesse revirado recentemente. 10 centímetros, 20, 30, até que suas unhas tocaram algo diferente. Pano, um tecido grosso, áspero, envelhecido. Puxou com cuidado e trouxe à superfície um embrulho do tamanho de um punho, amarrado com barbante podre. Desfez o nó devagar. Dentro havia um saco pequeno de couro, pesado. Abriu. Moedas. Antigas, escurecidas pelo tempo, algumas com datas quase apagadas. Maria Helena ficou paralisada, o coração batendo tão forte que parecia sair pela boca. Não era possível. Aquilo não podia estar ali. Mas estava, em suas mãos, real, pesado, verdadeiro. Respirou fundo e voltou a cavar. Se havia um esconderijo, podia haver mais. E havia. A poucos centímetros do primeiro buraco, encontrou outro saco, maior. Depois, outro. E outro. Ao todo, 3 compartimentos escavados sob o assoalho, cada um guardando algo diferente. Moedas, documentos amarelados, dobrados com cuidado, e um caderno de capa dura quase desfeito pela umidade. Maria Helena sentou-se no chão, cercada pelos objetos que acabara de desenterrar, as mãos sujas de terra, a respiração descompassada. Pegou o caderno com cuidado, como se fosse desmanchar em suas mãos. A capa estava manchada, as páginas coladas umas nas outras. Abriu devagar. A letra era miúda, tremida, escrita a lápis que o tempo já começara a apagar. Na primeira página, leu: "Se alguém encontrar isto, que saiba, não roubei nada, apenas escondi o que tentaram me tirar." O nome que assinava era Antônio Rodrigues, e logo abaixo uma data, 1978. Maria Helena virou as páginas com cuidado. O diário contava uma história de injustiça. Antônio Rodrigues fora acusado de roubar dinheiro da cooperativa onde trabalhava. Acusado por um homem poderoso da região, alguém que ele chamava apenas de o coronel nas páginas. A acusação era falsa, mas ninguém acreditou nele. Perdeu o emprego, a reputação, os amigos, a família foi expulsa da cidade. Ele fugiu para a serra com o pouco que tinha e escondeu tudo ali, naquela casa, esperando um dia poder provar sua inocência. As últimas páginas eram mais confusas, escritas com pressa. Antônio falava de medo, de perseguição, de homens que vinham atrás dele.
A última frase, escrita quase ilegível, dizia: "Se não voltar, que minha filha saiba que tentei. Que saiba que o pai dela não era ladrão." Maria Helena fechou o caderno, as lágrimas descendo sem controle. Aquele homem morrera com a honra manchada e o segredo ficara enterrado ali por décadas. Ela olhou para as moedas, para os documentos, para tudo que desenterrara. Valia dinheiro, muito dinheiro, o suficiente para mudar sua vida. Para sair dali, recomeçar, nunca mais passar necessidade. Mas enquanto segurava o diário, sentiu o peso de outra coisa. O peso da verdade que ninguém conhecia, a dor de uma família destruída, a injustiça que nunca fora reparada. E pela primeira vez, desde que ficara viúva, Maria Helena percebeu que talvez não tivesse chegado àquela casa por acaso. Contra si mesma. Durante 3 dias, Maria Helena não conseguiu tirar os olhos daqueles objetos espalhados sobre a mesa da cozinha. As moedas brilhavam fracamente à luz da lamparina. Os documentos amarelados exalavam cheiro de mofo e tempo. E o caderno permanecia ali, aberto na última página, como se ainda esperasse por uma resposta que nunca veio. Ela mal comia, mal dormia. Passava as noites acordada, olhando para o buraco aberto no assoalho da sala, pensando. A mente não parava. De um lado, a necessidade gritava alto. Ela não tinha nada, absolutamente nada. O dinheiro das moedas poderia alimentá-la por meses, talvez anos. Poderia consertar a casa, comprar roupas, ter dignidade de novo. Ninguém saberia, ninguém jamais descobriria. Antônio Rodrigues estava morto havia décadas, e se ele tivera uma filha, quem garantia que ela ainda estava viva? Quem garantia que alguém se importava? Do outro lado, havia o diário. Aquelas palavras escritas com medo, com desespero, com a última esperança de um homem que morreu sozinho, perseguido, injustiçado. Que minha filha saiba que o pai dela não era ladrão. Essa frase não saía da cabeça de Maria Helena. Ela a lia em voz alta à noite, como se estivesse conversando com o fantasma de Antônio. Como se ele estivesse ali, na sala fria, esperando que alguém fizesse o que ninguém fez por ele em vida: acreditar. Na 4ª noite, Maria Helena pegou uma das moedas e segurou contra a luz. Era de prata, antiga, valia uma fortuna. Bastaria vender meia dúzia delas para ter o que precisava. Só meia dúzia. O resto poderia devolver. Poderia procurar a família. Poderia fazer o certo, mais ou menos. A mão tremeu. O peito apertou. Ela fechou os olhos e viu o rosto de Roberto, o marido morto. Lembrou de quando ele adoeceu, de como os médicos pediram exames que eles não podiam pagar, de como ela implorou por ajuda e ninguém ajudou. Lembrou da humilhação, da impotência, da dor de ver alguém que amava definhar porque não havia dinheiro. Eu mereço isso, pensou, as lágrimas escorrendo. Eu sofri. Eu perdi tudo. Por que eu não posso ficar com isso? Mas então olhou novamente para o diário, para a letra tremida de um homem desesperado, e sentiu outra dor. Uma dor que não era só dela. Era de Antônio. Era da filha que nunca soube a verdade. Era de todas as pessoas que a vida esmaga e que morrem sem justiça. Maria Helena colocou a moeda de volta na mesa e saiu para a varanda. O vento frio da serra batia em seu rosto, e o céu estava cheio de estrelas. Lá embaixo, muito longe, via-se 1 ou 2 luzes de casas distantes, vidas que seguiam sem saber que ali, naquela casa esquecida, uma mulher travava a maior luta da vida, a luta contra si mesma. Passou a noite inteira ali, sentada nos degraus de madeira podre, tremendo de frio, pensando. Ao amanhecer, tomou sua decisão. Na manhã seguinte, desceu a serra a pé até a estrada principal e pegou carona com um caminhoneiro até a cidade. Procurou o cartório, depois a prefeitura, perguntou por advogados. Ninguém quis atendê-la de graça. Ela não tinha dinheiro para pagar.
Voltou para a casa de mãos vazias, o corpo exausto, a cabeça confusa, mas não desistiu. Nos dias seguintes, voltou à cidade mais 3 vezes, bateu em portas, conversou com gente que mal olhava para ela, insistiu. Até que, numa tarde chuvosa, encontrou um advogado jovem, recém-formado, que se interessou pela história. Ele pediu para ver os documentos. Maria Helena voltou à serra, juntou tudo com cuidado e levou até ele. O rapaz examinou cada papel, leu o diário inteiro, ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente ergueu os olhos, disse apenas: "Isso pode mudar tudo." "Mas vai levar tempo." Maria Helena assentiu. Tempo ela tinha. O que não tinha mais era paz para viver com a mentira. Entregou os documentos, contou toda a verdade, assinou papéis que mal entendia. O advogado explicou que seria necessário investigar, procurar herdeiros, abrir um processo. Poderia levar meses, talvez anos, e ela poderia não receber nada no final. "Eu sei", disse Maria Helena, a voz firme pela primeira vez em semanas. "Mas não é sobre o que eu vou receber, é sobre o que é certo." Voltou para a casa naquela noite com o coração mais leve, mas também mais assustado. Havia entregue a única chance que tinha de sair da miséria. E agora, só restava esperar. O tempo que cura e destrói. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Maria Helena. Depois de entregar os documentos ao advogado, voltou para a casa na serra com uma sensação estranha no peito. Um misto de alívio e terror. Havia feito o que achava certo, mas agora precisava enfrentar as consequências dessa escolha. O inverno chegou com força naquele ano. A serra ficou ainda mais fria. A neblina descia tão densa pela manhã que mal se via a mão na frente do rosto. Maria Helena acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha que conseguira consertar com pedaços de madeira velha do quintal e fazia um café ralo que bebia devagar, sozinha, olhando pela janela embaçada. O dinheiro que tinha trazido da cidade acabou na 2ª semana. Ela começou a andar pelos arredores procurando trabalho. Descia a serra a pé, batia de porta em porta nas poucas casas espalhadas pela região, oferecia-se para lavar roupa, limpar quintais, cuidar de galinhas, qualquer coisa. A maioria das pessoas a olhava com desconfiança. Uma mulher sozinha, viúva, morando naquela casa velha no alto da serra. Havia algo de errado nisso, pensavam. Alguns ofereciam um prato de comida por pena, mas trabalho fixo ninguém dava. Maria Helena emagrecia. As roupas começaram a ficar largas no corpo, o rosto ficou mais fino, os olhos fundos. Algumas noites, deitava-se no chão da sala sem ter o que comer, o estômago roncando, os pensamentos girando sem parar. Pensava nas moedas que entregara, no dinheiro que poderia ter usado, na chance que deixara escapar. A tentação de se arrepender era constante, como uma voz sussurrando no escuro. Você foi uma tola. Podia estar bem agora, podia ter comida, cobertores, lenha, e escolheu a honra de um morto. Mas sempre que essa voz ficava alta demais, ela pegava o caderno de Antônio, que o advogado deixara com ela para consultas, e relia as últimas páginas. Que minha filha saiba que o pai dela não era ladrão. E aquilo a acalmava. Doía, mas acalmava. Um dia, no meio do inverno mais rigoroso, Maria Helena estava voltando de uma caminhada pela estrada quando viu algo se mexendo no acostamento. Era um cachorro, magro, sujo, tremendo de frio. Tinha uma pata machucada e, pelos olhos assustados, parecia ter sido abandonado. Ela parou, olhou para o animal, olhou para a casa lá no alto. Não tinha comida nem para si mesma. Não fazia sentido levar mais um problema para casa, mas não conseguiu seguir em frente. Abaixou-se devagar, estendeu a mão. O cachorro rosnou fraco, mas não tentou morder. Ela falou baixinho, com voz mansa, e aos poucos o bicho se deixou tocar. Maria Helena tirou o xale que usava, enrolou o animal nele e subiu a serra com ele no colo. Era pesado, fedido,
cheio de pulgas, mas estava vivo e precisava de ajuda. Naquela noite, dividiu com o cachorro o pouco arroz que tinha, limpou a pata machucada com água morna, amarrou um pano limpo ao redor. O animal comeu devagar, desconfiado, mas comeu. Depois se encolheu num canto da sala e dormiu. Maria Helena ficou acordada observando e pela primeira vez em meses não se sentiu completamente sozinha. Nos dias seguintes, cuidou do cachorro como pôde. Deu-lhe o nome de Antônio, sem saber bem por quê. Talvez porque ambos tivessem sido abandonados, esquecidos, deixados para morrer. O bicho começou a melhorar. A pata sarou, o pelo ficou menos sujo, os olhos perderam aquele medo constante e ele não saiu mais do lado dela. Seguia Maria Helena para todo canto. Deitava-se a seus pés enquanto ela costurava roupas velhas. Latia baixo quando ouvia barulhos estranhos à noite. Ter Antônio ali mudou algo dentro dela. Não resolvia a fome, não pagava as contas, mas dava um motivo para continuar. Ela precisava cuidar dele, precisava mantê-lo vivo. E isso, de forma estranha, a mantinha viva também. 3 meses depois de entregar os documentos, o advogado mandou recado através de um morador da região. Havia novidades. Maria Helena desceu a serra correndo, o coração disparado, Antônio latindo e correndo atrás dela. No escritório simples do advogado, ele contou tudo. A investigação fora longa, mas frutífera. Haviam encontrado a filha de Antônio Rodrigues. Ela se chamava Clara. Tinha 62 anos e morava em Goiânia. Passara a vida inteira acreditando que o pai fora um ladrão, carregando a vergonha desse peso. Quando soube da verdade, chorou por dias. Os documentos que Maria Helena encontrara provavam tudo. Antônio Rodrigues não só era inocente, como o verdadeiro ladrão, o tal coronel, tinha confessado o crime em uma carta encontrada em arquivos antigos da comarca. A justiça demorou décadas, mas finalmente chegou. "E a senhora?", disse o advogado, olhando para Maria Helena com respeito. "Tem direito legal a uma recompensa por ter encontrado e entregue tudo. Além disso, Clara quer conhecê-la. Quer agradecer pessoalmente." E Maria Helena ficou muda. As lágrimas vieram, silenciosas, molhando o rosto magro e cansado. Não eram lágrimas de alívio pelo dinheiro, embora ele viesse e fosse suficiente para reconstruir sua vida. Eram lágrimas de outra coisa, de sentido, de saber que fez diferença, que a dor que passou, a fome que sentiu, a escolha difícil que tomou, não foram em vão. Voltou para a serra com Antônio ao lado, o coração mais leve do que estivera em anos. A casa continuava velha, fria, com o assoalho ainda aberto onde cavara meses atrás. Mas agora aquele buraco não parecia uma ferida, parecia uma porta. A porta por onde a verdade finalmente saíra. O silêncio, que finalmente descansa. A primavera chegou devagar à serra, como se a própria estação tivesse medo de apressar as coisas. As primeiras flores silvestres começaram a brotar no quintal abandonado. Os pássaros voltaram a cantar nas árvores ao redor da casa, e o sol ficou mais quente, menos cruel. Maria Helena acordava agora com Antônio encostado em suas pernas, o pelo do cachorro aquecendo seus pés, e pela primeira vez em anos, o silêncio da manhã não doía. 2 semanas depois da conversa com o advogado, Clara veio visitá-la. Maria Helena a viu chegar de longe, subindo a estrada de terra em um carro velho, levantando poeira vermelha. O coração disparou. Limpou as mãos no avental remendado, alisou o cabelo grisalho que insistia em escapar do coque e ficou parada na varanda, sem saber o que fazer com as mãos. Clara desceu do carro devagar. Era uma mulher baixa, de ombros curvados pelo tempo, cabelos completamente brancos, presos em um rabo de cavalo. Os olhos eram fundos, cansados, mas quando olhou para Maria Helena, brilharam de uma forma que cortou o ar. Ela subiu os degraus da varanda em silêncio, parou bem na frente de Maria Helena e, durante longos segundos, apenas olhou para ela.
Então Clara abriu os braços e abraçou Maria Helena com uma força que não parecia possível naquele corpo frágil. E chorou. Chorou como quem chora uma vida inteira de dor, de vergonha, de perguntas sem respostas. Maria Helena também chorou, abraçando de volta aquela mulher que não conhecia, mas que de alguma forma entendia profundamente. Obrigada, Clara sussurrou entre soluços. Obrigada por dar a ele o que ninguém deu. Obrigada por acreditar. Elas se sentaram na varanda, lado a lado, e Clara contou sua história. Contou como cresceu ouvindo que o pai era ladrão, como foi expulsa da escola por causa disso, como passou a vida fugindo do próprio sobrenome. Casou jovem para mudar de nome, teve filhos que nunca souberam direito quem fora o avô, viveu na sombra de uma mentira que nunca conseguiu desfazer. Eu tentei provar, disse Clara, a voz embargada. Durante anos tentei. Procurei documentos, testemunhas, qualquer coisa, mas ninguém quis me ouvir. Disseram que eu estava inventando desculpas, que era orgulho de filha, que era melhor deixar o passado quieto. Então desisti. Aceitei que meu pai tinha morrido como ladrão e que eu morreria como filha de ladrão. Maria Helena segurou a mão dela, sentindo os dedos finos e trêmulos. Ele não era, disse baixo. E agora todo mundo sabe. Clara assentiu, limpando as lágrimas com a outra mão. Por sua causa. Você não me conhecia, não conheceu meu pai, não devia nada a ninguém, mas fez o certo mesmo assim. Ela olhou para Maria Helena com algo que parecia reverência. A senhora sabe o quanto isso é raro? O quanto é sagrado? Maria Helena não soube o que responder. Baixou os olhos, constrangida, não se via como heroína, como alguém especial. Via-se apenas como uma mulher que tinha feito uma escolha difícil e que quase morrera de fome por causa dela. Não foi fácil, admitiu. Teve dias que quis desistir, que quis pegar tudo de volta e sumir. Mas não pegou, Clara disse firme. Essa é a diferença. Elas ficaram conversando até o sol começar a descer. Clara contou dos filhos, dos netos, da vida que construiu, apesar de tudo. Perguntou sobre Maria Helena, sobre Roberto, sobre a solidão. E Maria Helena, pela primeira vez desde que enviuvara, falou. Falou da dor, do vazio, do medo de não ter futuro. Falou do cachorro que salvou e que a salvou de volta. Falou da casa que ninguém quis e que agora parecia ter algum sentido. Antes de ir embora, Clara entregou a Maria Helena um envelope grosso. A recompensa legal, explicou. O advogado já acertou tudo. Não é uma fortuna, mas dá para a senhora reconstruir a casa, viver com dignidade. Fez uma pausa. E tem mais. Os herdeiros decidiram que a casa é sua. De verdade. Documentada, registrada. Ninguém vai tirar isso de você. Maria Helena olhou para o envelope, depois para a casa velha atrás dela, depois para Clara. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de recomeço. E eu queria te pedir uma coisa. Clara continuou, a voz mais suave. Queria que você guardasse o diário do meu pai, aqui, nesta casa. Ele escreveu essas palavras aqui, escondeu a verdade aqui, e aqui a verdade foi encontrada. Acho que ele gostaria que ficasse com você. Maria Helena assentiu, incapaz de falar. Depois que Clara foi embora, ela ficou na varanda até escurecer completamente. Antônio deitou a cabeça em seu colo, e ela acariciou o pelo macio do bicho, pensando. Pensou em Antônio Rodrigues, que morreu sem justiça, mas que finalmente descansaria em paz. Pensou em Clara, que carregou uma vergonha que não era dela e que agora estava livre. Pensou em Roberto, no vazio que ele deixou e que agora, de alguma forma, parecia menor. Nos meses seguintes, Maria Helena usou o dinheiro para reformar a casa. Consertou o telhado, trocou as tábuas podres do assoalho, todas, menos aquela. Aquela onde tudo começou, ela deixou marcada, diferente das outras, como lembrança. Pintou as paredes,
arrumou as janelas, plantou flores no quintal. A casa ganhou vida. E com ela, Maria Helena também. Vizinhos que antes a ignoravam começaram a cumprimentá-la. A história do que ela fizera se espalhou pela região e as pessoas passaram a respeitá-la. Alguns vinham pedir conselhos, outros traziam alimentos de presente, outros apenas queriam conversar. Maria Helena descobriu que não estava tão sozinha quanto pensava. Um ano depois de tudo, numa tarde de domingo, ela estava sentada na varanda reformada, Antônio dormindo a seus pés, quando uma mulher jovem subiu a estrada a pé, carregando uma criança no colo. A mulher estava suja, machucada, os olhos assustados. Parou no portão da casa de Maria Helena, hesitante. "Por favor", disse com voz fraca, "preciso de ajuda." Maria Helena levantou-se devagar. Olhou para a mulher, para a criança que chorava baixinho, para o desespero estampado naquele rosto. E sem perguntar nada, sem hesitar, abriu o portão. "Entra", disse simples. "Aqui você está segura." Enquanto a mulher entrava, tremendo de cansaço e medo, Maria Helena olhou para o céu da serra, imenso e azul, e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, discreto, mas verdadeiro, porque finalmente entendera. A casa não era uma herança que ninguém quis. Era um refúgio que estava esperando por ela. E ela não estava ali para morrer sozinha e esquecida. Estava ali para fazer diferença, uma pessoa de cada vez, um gesto de cada vez. O silêncio da serra continuava profundo, mas não gritava mais. Agora descansava. E nesse descanso havia paz. A transformação de Maria Helena não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu em gestos pequenos, em escolhas diárias, em portas que ela escolheu abrir quando seria mais fácil mantê-las fechadas. Depois que a mulher com a criança no colo entrou pela primeira vez em sua casa reformada, pedindo ajuda com os olhos cheios de medo, algo mudou definitivamente dentro de Maria Helena. A mulher se chamava Joana, tinha 23 anos e fugia de um marido violento que jurou matá-la se ela tentasse partir. Havia caminhado por 2 dias inteiros, dormindo no mato, bebendo água de córregos, até avistar a casa de Maria Helena no alto da serra. Maria Helena a recebeu sem fazer perguntas. Preparou um banho morno, deu roupas limpas, fez comida, arroz, feijão, um ovo frito que dividiu entre as duas. A criança, um menino de apenas 2 anos chamado Pedro, estava com febre. Maria Helena passou a noite inteira fazendo compressas frias, embalando o pequeno, cantarolando cantigas que nem sabia que ainda lembrava. Joana ficou 3 semanas na casa. Tempo suficiente para se recuperar, para pensar, para decidir o que fazer. Maria Helena nunca pressionou, nunca julgou, nunca perguntou mais do que era oferecido. Apenas ofereceu segurança, silêncio quando necessário, e palavras quando o silêncio ficava pesado demais. "Por que você está fazendo isso por mim?" Joana perguntou uma noite, as duas sentadas na varanda, enquanto Pedro dormia dentro de casa. Maria Helena ficou em silêncio por um tempo, acariciando Antônio que roncava baixinho a seus pés. "Porque alguém precisa", respondeu finalmente. "E porque eu posso." Joana partiu numa manhã de neblina, levando Pedro nos braços e uma pequena quantia em dinheiro que Maria Helena insistiu que levasse. "Para recomeçar", disse apenas. Joana chorou, abraçou Maria Helena por longos minutos e desceu a serra rumo a uma cidade maior, onde tinha uma prima que prometera ajudá-la. Maria Helena ficou na varanda vendo a figura de Joana desaparecer na curva da estrada. Sentiu um vazio estranho, mas também uma sensação de completude que não experimentava há muito tempo. Como se pela primeira vez desde a morte de Roberto, sua vida tivesse um propósito claro. 2 semanas depois, outra pessoa bateu à sua porta. Depois outra e outra. A notícia se espalhou de boca em boca pelas vilas e cidades ao redor da serra.
Havia uma mulher que morava sozinha numa casa velha no alto, uma mulher que não virava as costas para quem precisava. Não era caridade organizada, não era instituição, não tinha placa nem registro. Era apenas Maria Helena e sua casa de portas abertas. Vinham mulheres fugindo de violência, homens que perderam tudo no jogo ou na bebida e queriam tentar parar. Jovens expulsos de casa pela família, idosos abandonados pelos filhos. Vinham em desespero, em silêncio, em vergonha. E Maria Helena recebia todos, não tinha muito para oferecer. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha estreita. A comida era sempre simples, dividida entre quantos estivessem ali naquele dia. Às vezes eram 3 pessoas, às vezes 7. Às vezes Maria Helena dormia na sala para ceder seu quarto. Mas ninguém dormia ao relento. Ninguém dormia com fome. E ninguém dormia sem saber que, pelo menos naquela noite, estava seguro. Clara vinha visitar uma vez por mês. Trazia mantimentos, roupas doadas, remédios quando necessário. Sentava-se com Maria Helena na varanda e ouvia as histórias das pessoas que haviam passado por ali. "Você está fazendo o que meu pai teria feito", Clara disse uma vez, os olhos marejados. "Está dando a outros o que tiraram dele, dignidade." Maria Helena nunca pensava no que fazia em termos tão grandes. Para ela, era apenas o óbvio. Alguém batia à porta, ela abria. Alguém tinha fome, ela dividia o que tinha. Alguém precisava de escuta, ela sentava e ouvia. Não era heroísmo, era apenas humanidade. As histórias, que ficaram entre todas as pessoas que passaram pela casa de Maria Helena ao longo dos anos, algumas marcaram mais fundo. Suas histórias se entrelaçaram com a dela de formas que nenhuma das duas partes poderia ter previsto. Tinha sido no 3º ano desde a reforma da casa, quando seu Raimundo apareceu. Era um homem alto, esquelético, com cabelos brancos desgrenhados e olhos vazios. Aparentava ter 70 anos, mas depois Maria Helena descobriu que tinha apenas 58. A vida o envelhecera rápido. Seu Raimundo chegou cambaleando pela estrada numa tarde de calor sufocante. Estava descalço, a roupa rasgada, a pele queimada de sol. Desmaiou no portão de Maria Helena antes mesmo de conseguir pedir ajuda. Ela o arrastou para dentro com a ajuda de 2 homens que estavam ficando na casa naquela semana. Deu-lhe água, limpou os ferimentos nos pés. Quando acordou, 3 horas depois, seu Raimundo olhou ao redor confuso. "Onde eu tô?" perguntou com voz rouca. "Na minha casa", Maria Helena respondeu, oferecendo um copo de água fresca. "Pode ficar o tempo que precisar." Ele ficou por 6 meses. Nos primeiros dias, mal falava. Comia pouco, dormia muito, passava horas sentado na varanda, olhando para o nada. Maria Helena respeitava o silêncio dele, não forçava a conversa, apenas garantia que havia comida na mesa, roupa limpa, um lugar seguro. Foi só na 3ª semana que seu Raimundo começou a falar. Contou que fora pedreiro a vida inteira, homem trabalhador, respeitado. Tinha esposa, 3 filhos, uma casa própria na cidade. Então a esposa morreu de câncer. Em 6 meses, perdeu tudo o que havia construído em 30 anos de trabalho. Gastou cada centavo tentando salvá-la. Vendeu a casa, ficou endividado. Quando ela morreu, não tinha nem onde morar. Os filhos, já adultos e com suas próprias famílias, ofereceram ajuda no começo. Mas seu Raimundo tinha orgulho. Não quis ser peso para ninguém. Pegou uns trabalhos aqui e ali, morou de favor em quartos alugados, foi se afundando cada vez mais. Começou a beber para esquecer a dor. O álcool trouxe mais problemas. Perdeu os trabalhos, perdeu os amigos, perdeu o rumo. "Eu estava vindo andando pela estrada sem saber para onde ir", contou com a voz embargada. "Sem dinheiro, sem nada. Pensei em deitar debaixo de uma árvore e não levantar mais. Aí vi essa casa." Maria Helena ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, apenas disse: "Você pode ficar aqui até se sentir pronto para seguir em frente. E se quiser ajuda para parar de beber,
Eu te ajudo. Seu Raimundo olhou para ela com olhos arregalados. Por quê? Você nem me conhece. Não preciso conhecer para ver que você precisa de ajuda. Maria Helena respondeu simples. E eu posso oferecer isso. Os meses seguintes foram difíceis. Seu Raimundo tentou parar de beber 3 vezes e recaiu 3 vezes. Maria Helena não desistiu. Nas noites em que ele tremia de abstinência, ela ficava ao lado dele. Nas manhãs em que ele acordava com vergonha de ter falhado de novo, ela fazia café e sentava com ele na varanda, em silêncio. Eu não vou desistir de você, disse uma vez. Então você também não pode desistir. Na 4ª tentativa, seu Raimundo conseguiu. Passou semanas sem tocar em álcool, depois meses. E com a mente mais clara, começou a ajudar na casa. Consertou o telhado que começava a vazar de novo, reformou a cerca do quintal, construiu uma pequena horta nos fundos. Trabalhar lhe fazia bem. Dava propósito aos dias. Quando completou 6 meses sem beber, seu Raimundo anunciou que ia embora. Não porque quisesse, mas porque sentiu que estava pronto. Tinha conseguido contato com um dos filhos, que ofereceu uma chance de reconciliação. Havia trabalho esperando por ele em outra cidade. Você me salvou, disse a Maria Helena na despedida, as lágrimas escorrendo pelo rosto curtido. Eu ia morrer naquela estrada, e você me salvou. Você se salvou. Maria Helena corrigiu gentil. Eu só te dei um lugar para fazer isso. Seu Raimundo a abraçou forte e Maria Helena sentiu o quanto ele estava diferente. O corpo que chegara esquelético agora tinha músculos de volta. Os olhos que chegaram vazios agora brilhavam. Ele era um homem novo. Ou melhor, era o homem que sempre fora, encontrado de volta. Depois que seu Raimundo partiu, Maria Helena sentou-se na varanda e chorou. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de admiração. Ela, que se achava tão pequena, tão insignificante, havia sido instrumento de tamanha transformação. Lições da terra com o tempo, Maria Helena percebeu que a casa precisava gerar alguma sustentabilidade. O dinheiro da recompensa legal ia acabar eventualmente, e ela não podia depender apenas das doações esporádicas que recebia. Precisava de uma fonte de renda, algo que não apenas sustentasse a casa, mas também desse dignidade e propósito às pessoas que por ali passavam. Foi então que a horta que seu Raimundo começara ganhou novo significado. Maria Helena expandiu. Com a ajuda dos que ficavam na casa, transformou o quintal abandonado num grande terreno cultivado. Plantaram verduras, legumes, ervas medicinais, criaram galinhas para ovos, construíram uma pequena estufa com materiais reaproveitados. O trabalho na terra tinha algo de curativo. As pessoas que chegavam destroçadas, perdidas, encontravam na rotina da plantação uma forma de reconexão. Acordar cedo para regar, cuidar das mudas, colher os frutos. Tudo isso trazia um senso de responsabilidade, de fazer parte de algo maior. Tinha sido uma tarde de plantio quando Júlia chegou. Era uma menina de apenas 16 anos, grávida de 7 meses, expulsa de casa pelos pais religiosos que não aceitaram a gravidez fora do casamento. O pai da criança desaparecera assim que soube da notícia. Júlia estava magra demais para uma grávida, o rosto pálido, os olhos fundos de tanto chorar. Subiu a serra a pé, vinda de uma cidade a 20 quilômetros dali, porque uma enfermeira do posto de saúde lhe dissera: "Procura Dona Helena lá na serra, ela vai te ajudar." Quando bateu à porta, já estava quase desmaiando de exaustão. Maria Helena a levou para dentro, deitou-a numa cama, chamou um médico amigo que às vezes ajudava de graça. O diagnóstico foi preocupante: desnutrição severa, pressão alta, risco de parto prematuro. Ela precisa de repouso absoluto, alimentação adequada e acompanhamento constante, disse o médico. Caso contrário, pode perder a criança. Ou pior. Maria Helena cuidou de Júlia como se fosse sua própria filha.
Fez comidas nutritivas, garantiu que ela descansasse, conversou com ela nas noites de insônia, quando o medo ficava grande demais. Júlia, no começo, era fechada, desconfiada, cheia de vergonha, mas aos poucos foi se abrindo. Eu não queria isso, confessou uma noite, a mão na barriga grande. Não planejei, não esperava, e agora todo mundo me odeia. Eu não te odeio, Maria Helena disse firme, e essa criança que você carrega não tem culpa de nada. Ela merece nascer com saúde, ser amada, ter uma chance. Mas como eu vou fazer isso sozinha? Júlia chorou. Eu tenho 16 anos. Não sei cuidar de mim, quanto mais de um bebê. Você não está sozinha. Maria Helena segurou a mão dela. Você tem a mim. E quando essa criança nascer, você vai ter uma força dentro de você que nem imagina que existe. Vai ver. 2 meses depois, numa madrugada fria de agosto, Júlia entrou em trabalho de parto. Maria Helena acordou com os gritos dela. Correu para o quarto, viu que não daria tempo de descer a serra até o hospital. Mandou um dos rapazes que ficava na casa correr até a vila buscar a parteira mais próxima, enquanto ela fazia o que podia para acalmar Júlia. O parto foi longo, doloroso, assustador. A parteira chegou a tempo de fazer o que era necessário, mas foi Maria Helena quem segurou a mão de Júlia o tempo inteiro, quem enxugou seu suor, quem disse, você consegue, cada vez que ela gritava que não aguentava mais. Quando o bebê finalmente nasceu, uma menina pequena, roxa, mas com os pulmões fortes, e começou a chorar, Júlia também chorou. E Maria Helena chorou junto. Era um choro de alívio, de alegria, de gratidão pela vida que teimava em nascer, mesmo em meio a tanta dificuldade. Júlia deu à filha o nome de Helena. Por sua causa, disse, olhando para Maria Helena com olhos cheios de amor. Porque você me deu a chance que ninguém mais deu. Maria Helena ficou sem palavras. Apenas segurou a pequena Helena nos braços, sentindo o peso mínimo daquela vida nova, e pensou em como tudo era cíclico. Ela, que não tivera filhos, agora embalava uma criança que levava seu nome. Júlia ficou na casa por mais 6 meses após o parto. Aprendeu a cuidar da filha, recuperou a saúde, ajudou na horta. Maria Helena a ensinou tudo o que sabia: cozinhar, costurar, plantar, administrar a casa. E quando Júlia finalmente decidiu partir para tentar uma vida nova em outra cidade, onde uma ONG oferecia moradia e trabalho para mães jovens, Maria Helena deixou-a ir com o coração apertado, mas feliz. Você sempre pode voltar, disse na despedida. Essa é sua casa também. Eu sei, Júlia respondeu, abraçando-a forte. E eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Nunca. As estações da vida, os anos, foram passando e Maria Helena continuava na serra. A casa agora era conhecida em toda a região. Não era raro ver pessoas subindo a estrada poeirenta em busca de refúgio, de cura, de um recomeço. E Maria Helena, que já passava dos 60 anos, continuava recebendo todos, mas o tempo cobrava seu preço. O corpo começou a doer mais, os joelhos reclamavam nas manhãs frias, a visão ficou mais fraca. Antônio, o cachorro fiel que a acompanhara por tantos anos, ficou velho também. Já não corria mais pelo quintal, mal enxergava, passava a maior parte do tempo dormindo aos pés de Maria Helena. Foi numa tarde de outono que Antônio não acordou mais. Maria Helena encontrou-o deitado no mesmo canto da sala onde dormia sempre, o corpo quieto, frio. Ajoelhou-se ao lado dele e chorou como não chorava há muito tempo. Chorou pela perda daquele companheiro que a salvara da solidão, que a ensinou sobre amor incondicional, que esteve ao seu lado em cada momento difícil desde que o encontrara na estrada. Enterrou Antônio debaixo da mangueira no quintal, marcando o lugar com pedras que formavam um pequeno círculo, e durante semanas sentiu a falta dele em cada canto da casa. O silêncio voltou a doer, mas a vida não parava. Continuavam chegando pessoas, e Maria Helena continuava recebendo.
Foi nessa época que Marcos apareceu. Era um homem de 40 anos, engenheiro civil que perdera tudo num golpe financeiro. Investira todas as economias num negócio fraudulento. Perdeu a empresa, a casa, o casamento. Chegou na Serra depois de tentar suicídio 2 vezes. Eu vim aqui porque não tinha mais para onde ir, disse no primeiro dia, a voz sem vida. Mas não sei se quero continuar vivendo. Maria Helena reconheceu aquele vazio nos olhos dele. Já vira antes em tantas outras pessoas. O vazio de quem perdeu não apenas coisas materiais, mas a esperança. Você fica aqui o tempo que precisar, disse apenas. E enquanto estiver aqui, tenta viver um dia de cada vez. Não pensa em amanhã, não pensa em ontem, só em hoje. Marcos ficou. E nos primeiros meses era como um fantasma. Fazia as refeições em silêncio, ajudava nos trabalhos da casa mecanicamente, passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte. Maria Helena não forçava a conversa, mas sempre deixava claro que estava ali se ele precisasse. Foi num dia de trabalho na horta que algo mudou. Marcos estava plantando mudas de tomate quando percebeu que uma das plantas que ele mesmo tinha semeado meses antes estava dando frutos. Pequenos tomates vermelhos, brilhantes ao sol. Ele ficou parado olhando para aquilo e de repente começou a chorar. Maria Helena, que trabalhava próxima, aproximou-se. "Tudo bem? Eu plantei isso", Marcos disse entre soluços, segurando um tomate na mão. "Eu plantei e cresceu. Eu criei algo que vive, que dá fruto. Eu achei que só sabia destruir, que tudo que eu tocava morria. Mas isso aqui está vivo por minha causa." Foi um momento de revelação. Pequeno, simples, mas profundo. Marcos percebeu que ainda era capaz de criar, de nutrir, de fazer algo crescer. E se era capaz disso com uma planta, talvez fosse capaz de reconstruir sua própria vida. A partir daquele dia, Marcos mudou. Começou a se envolver mais com a casa, com as pessoas que chegavam. Usou seus conhecimentos de engenharia para melhorar a estrutura da casa. Construiu um sistema de captação de água da chuva, reformou o banheiro que vivia entupindo. E ao ajudar os outros, ajudava a si mesmo. 1 ano e meio depois, Marcos anunciou que ia partir. Conseguira um emprego em outra cidade, numa firma pequena, recomeçando de baixo. Não era a vida que tinha antes, mas era uma vida. E desta vez, construída sobre fundações mais sólidas. "Você me ensinou que recomeçar não é vergonha", disse a Maria Helena na despedida. "Que cair não é o fim. Que a gente pode plantar de novo, mesmo quando acha que tudo morreu." Maria Helena sorriu cansada, sentindo o peso dos anos. "Você aprendeu sozinho. Eu só te dei terra boa para plantar. O círculo se completa." Quando Maria Helena completou 70 anos, a casa na Serra já tinha mais de 15 anos de história, desde que se tornara um refúgio. Centenas de pessoas haviam passado por ali. Maria Helena nem conseguia mais contar quantas. Algumas ficaram dias, outras meses. Algumas voltaram anos depois só para agradecer. Outras nunca mais deram notícias. Clara ainda vinha visitá-la, embora com menos frequência. Já passava dos 80, a saúde frágil, mas sempre trazia algo. Um bolo, roupas doadas, dinheiro quando podia. A amizade entre as duas se aprofundara ao longo dos anos numa cumplicidade silenciosa, de quem entendia a dor uma da outra sem precisar falar. Foi Clara quem trouxe a notícia numa tarde chuvosa de dezembro. Sentou-se com Maria Helena na sala, a chuva batendo no telhado, e contou que os netos dela queriam transformar a história de Antônio Rodrigues num livro. Queriam que a verdade fosse registrada, que as futuras gerações soubessem da injustiça que foi feita e da coragem que foi necessária para repará-la. E querem que sua história também esteja lá, Clara disse. A mulher que encontrou a verdade e escolheu fazer o certo, mesmo quando isso custou tudo. Maria Helena ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o assoalho remendado da sala, para a tábua marcada que nunca trocara.
Eu não sou heroína, disse finalmente. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. E é por isso que sua história precisa ser contada. Clara respondeu firme, porque você acha que é óbvio, mas não é. Num mundo onde a maioria escolhe o caminho fácil, você escolheu o certo. Isso precisa ser lembrado.